pessoal, eu sou a professora Carol e estamos aqui para mais um episódio do programa Educação na TV. No episódio de hoje traremos aprendizagens muito divertidas. No quadro Aprendendo Mais, iremos mergulhar no mundo das poesias concretas e em seguida aprender sobre as propriedades dos materiais através de experiências iradas. E vamos finalizar o nosso episódio com o quadro Fazendo Arte. E eu gostaria de lembrar vocês que esse episódio e todos os outros exibidos até aqui estão disponíveis no YouTube e no site da Secretaria Municipal de Educação. Assim você pode assistir quando e onde estiver. Agora eu tenho um convite muito especial para te fazer. Vamos lá para a sala de leitura que tem uma poesia deliciosa para lermos juntos. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." A ilustração desse poema e de todo o livro onde ele foi publicado foi feito por um grupo chamado Matizes Dumont. Esse grupo é de uma cidade chamada Pirapora, em Minas Gerais, e compensa muito conhecer a fundo o trabalho desse grupo. Pesquisem. O autor desse poema é Manuel de Barros. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, mas passou sua infância no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. E dessa infância, em meio à natureza e à simplicidade, trouxe inspirações para seus poemas. Manuel de Barros também se dedicou a retratar e refletir sobre o universo infantil, como no poema que nós acabamos de ler. O poema que acabamos de ler foi publicado no livro Exercícios de Ser Criança, no ano de 1999. Mas você pode encontrar esse poema de Manuel de Barros e muitos outros na internet. E é esse o meu desafio para você hoje. Dedique um pouquinho do seu tempo a pesquisas literárias, pesquise poemas, leia poemas. Tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais florida e divertida. Até a próxima e se cuidem! Olá, crianças, eu sou o professor Adriano e nós vamos muita coisa hoje para aprender. Na aula passada, nós trabalhamos sobre mitos e lendas. E você sabia que muitas dessas histórias antigamente eram contadas em versos? Ou seja, poema. E é sobre a narrativa poesia que nós vamos começar a conversar hoje. Poesia concreta é um tipo de poesia que não tem os tradicionais versos. E por isso, trabalha todo o esquema gráfico, unindo imagem, palavra, som, numa brincadeira lúdica e divertida que faz a poesia ser muito mais interessante. Bom, você deve estar se perguntando, como é que é feita essa poesia? Essa poesia une símbolos, fazendo com que a linguagem falada, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se unam
fazendo assim que o poema não perca o sentido poético. Quer exemplos? Bom, vamos daqui a pouquinho. Tem mais uma coisinha sobre a poesia concreta. Você já imaginou um poema que se movimenta? Pois é. Você verá que os poetas conseguem fazer com que a forma que constrói e outras macetes como a tecnologia criar movimentos no poema. Mas daqui a pouquinho você vê isso. Para você, poesia tem que ter rimas, estrofes, versos? Nem sempre é assim. Se você olhar aqui esse cenário, você verá poesias que eu trouxe para vocês em cartazes, como este e este, e poemas visuais como estes. Se lembra que eu falei dos poemas em movimento e recursos digitais? Olha para a TV. O que vocês pensaram quando viram isso? O que vocês sentiram? Percebe a diferença dos poemas que a gente está acostumado? E esse tipo de poesia pode ser feita recheada de críticas, sugestões e mensagens. Isso revolucionou tanto a arquitetura quanto a música, pintura e diversos outros setores da nossa cultura, da nossa arte. Porque ela é muito fácil de ser vista e entendida. Numa primeira olhada, numa primeira lida. Quer saber um pouquinho mais? Pois é, né? Agora vocês vão continuar com a professora Jéssica. Eu fico por aqui. Tchau. Olá, crianças! Agora vamos dar continuidade à aula sobre poema concreto, fazendo uma análise do poema Pluvial, Fluvial, de Augusto de Campos. Vocês já devem ter observado que o poema concreto não segue todas aquelas regras dos poemas clássicos. Por exemplo, ele não precisa necessariamente ter versos, ter estrofes. E quando a gente olha para ele, a gente não tem um lugar exato de onde começar essa leitura. Nós fazemos uma leitura global, como se estivéssemos observando um quadro e depois nós vamos observando melhor cada espaço. Nesse poema aqui, por exemplo, a gente nem conseguiria começar como num poema clássico, pois a primeira letra do poema está lá no fim da linha e não do lado esquerdo, como o que a gente sempre vê. Uma outra coisa curiosa é que, observem a palavra pluvial. Ela não está escrita deitada na horizontal numa linha, mas ela está em pé. E se eu te falasse que esse poema trata de chuva e rio, só batendo o olho e vendo o formato, você acreditaria? Essa é uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque nem todo poema concreto tem a forma explícita do conteúdo. Esse aqui ele fala de chuva e rio, mas ele não tem uma nuvem e as gotinhas caindo no rio. O que ele tem são duas palavras com a sonoridade muito parecidas que formam um desenho geométrico. Vamos analisar um pouco mais o sentido desse poema. Olha só, aqui nós temos a palavra pluvial e ela vai
começando, na segunda vez que ela aparece, ela começa na linha de baixo. É como se ela fosse caindo. Pluvial significa água da chuva. Então, mesmo sem apresentar o formato explícito da chuva, aqui essa palavra representa a chuva. Então, a chuva vai caindo aqui, ó. Pluvial, pluvial, pluvial. E, de repente, nós começamos a observar que outra palavra vai surgindo, mas dessa vez na horizontal. A palavra fluvial, que significa rio. Vocês se lembram daquela charadinha? O que é o que é? Cai de pé e corre deitada? É exatamente isso que temos aqui. A chuva vai caindo na vertical e se transformando no rio, que está na horizontal. Ele vai fluindo na horizontal. Interessante, né? Se nós ficássemos aqui observando outros detalhes, com certeza chegaríamos também a outras interpretações. Porque é assim que funciona a interpretação de um poema. A gente sempre vai relacionando com os nossos conhecimentos prévios, com a nossa experiência de vida e com toda a leitura, toda a bagagem de leitura que nós já trazemos. Então, eu recomendo que vocês leiam bastante poemas concretos e treinem o olhar para observação. E assim vocês vão se divertir muito e também aprender cada vez mais a ter interpretação textual. Agora, vocês vão conhecer outros poemas concretos e outros autores do gênero com a professora Beatriz. Foi muito legal estar com vocês e até a próxima! Olá, pessoal! Agora que vocês já puderam aprender o que é a poesia concreta, nós iremos conhecer algumas referências de autores e de suas obras. Temos aqui o poema Desumano, do autor Augusto de Campos, que foi um dos principais autores brasileiros da poesia concreta. Vocês percebem alguma semelhança entre o sobrenome deste autor e do anterior? Eles têm o mesmo sobrenome, pois eles são irmãos. O Haroldo de Campos, que também é um autor da poesia concreta brasileira, participou do Clube de Poesia, que era um grupo empenhado em fazer o Brasil voltar às formas clássicas de poesia. Mas, devido ao conservadorismo deste grupo, ele resolveu romper e iniciar um novo projeto. O Augusto e o Haroldo de Campos, juntamente com o Décio Pinhatari, formaram o grupo Noi Grandes, que deu início ao movimento de poesia concreta no Brasil. Não podemos deixar de citar também o grande autor brasileiro Arnaldo Antunes, que criou este poema Átomo Divisível. O Arnaldo Antunes foi um dos principais fundadores de uma banda de rock muito famosa nos anos 80, os Titãs. Paulo Leminski também foi um autor muito importante da poesia concreta brasileira. Este poema, Meteresmofo, remete à metamorfose. Ele mistura essa palavra linha após linha, justamente mostrando o significado da palavra metamorfose, que é a mudança. Vazio Agudo também é outra obra do autor Paulo Leminski. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Essa outra obra do Paulo Leminski, Vazio Agudo, ele usa uma antítese, ou seja, ideias contrárias para demonstrar um sentimento. Hoje nós podemos conhecer a riqueza da poesia, utilizando recursos bem diferentes e tornando este tipo de texto super divertido. Uma poesia pode ser escrita com a musicalidade da rima, em versos e estrofes, mas o que ficou bastante evidente hoje é que nós podemos relacionar palavra com imagem para transmitir a mensagem desejada. E agora é com você. Eu te desafio a criar o seu próprio poema concreto. Para isso, você pode se inspirar nas obras que nós trouxemos aqui hoje. Você pode expressar um pensamento ou um sentimento e dar forma para eles. Uma dica é observar os movimentos da natureza. Você pode pensar na chuva ou no vento e transmitir as palavras como se elas fossem uma leve garoa ou uma forte tempestade. A regra é soltar a imaginação. Pense em uma música que você gosta e transforme algum trecho dela para que ela fique ainda mais especial. Ou então, homenageie alguém da sua família. São inúmeras as possibilidades que vocês têm de tornar visual aquilo que estão acostumados a ver escrito apenas nas linhas dos cadernos e dos livros.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência e hoje eu fico por aqui. Até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Luiz e eu quero convidar vocês a continuar vendo as propriedades dos materiais. Vamos lá? Vocês se lembram da nossa última aula? Lembram daquele experimento que eu fiz onde eu tinha 2 copos iguais com a mesma quantidade de água? Nós vimos que eles tinham a mesma massa e o mesmo volume, só que em um deles eu misturei açúcar. Esse açúcar se dissolveu, nós não conseguimos ver mais ele, só que na hora que pesamos deu uma diferença. A partir dele, nós conseguimos ver um pouco mais sobre densidade, nós vimos sobre as fraudes que podem acontecer com alguns materiais e também podemos aprender um pouco mais sobre a solubilidade. A solubilidade é uma propriedade dos materiais onde nós temos o soluto e o solvente. Nesse caso da água com o açúcar, a água ela é o solvente, é ela quem vai dissolver aquele açúcar que é o soluto. Além disso, vocês sabiam que a água é considerada o solvente universal? É porque ela consegue dissolver a grande maioria dos elementos, inclusive os nutrientes do corpo humano. Vocês se lembram da nossa aula sobre sistemas? Lá nós falamos que a água do nosso sangue dissolve os nutrientes adquiridos pelos alimentos e transfere eles através do nosso sistema cardiovascular. Então, olha a importância da água e dessa dissolução dos nutrientes para a manutenção do funcionamento do corpo humano. Nas plantas, ela também está presente. A água que é absorvida pelas raízes está com esses nutrientes e os leva por toda a planta. Então, olha só a importância dessa água para a manutenção da vida. Só que vamos entender um pouco mais sobre como funciona a solubilidade? Nós sabemos que a água é o solvente. Ela e outros solventes podem ser considerados como dispersantes. Isso porque, na hora que nós temos a mistura, o açúcar ele está bem junto. Só que quando nós misturamos com a água, as partículas são separadas, tanto que nós não conseguimos mais vê-las a olho nu. Só que nós conferimos que elas estavam presentes a partir do momento que nós pesamos. Então, nós temos uma solução de água com açúcar, porque esse açúcar foi misturado, só que ele continua ali. Só que, será que a água, apesar de ser o solvente universal, ela consegue dissolver todas as substâncias? Para isso, eu fiz uma torre de líquidos. Nessa torre, nós temos mel, água com uma mistura de corante, óleo e querosene. A partir dela, nós conseguimos observar 3 coisas importantes. Primeira, com exceção do corante, nenhum líquido, na hora que é colocado, se mistura. Então, eles não são solúveis entre si. A segunda, você já ouviu falar que água e óleo não se misturam? É porque a água ela não consegue dissolver as partículas do óleo. Quando temos os dois e mesmo se misturarmos, eles não vão se juntar. E o terceiro, lembra a aula passada. Aqui temos as diferentes densidades dos materiais. Sabe por quê? O mel que está aqui embaixo, ele é o mais denso, por isso ele fica na base. Aí nós temos a solução de água e corante, nós temos o óleo e nós temos o querosene, que é o menos denso, por isso que ele fica aqui em cima. Então, a partir das diferentes densidades e dos materiais serem solúveis ou não entre si, é que conseguimos formar essa torre. Eu desafio você aí de casa a tentar fazer uma torre maior que a minha, igual a que nós temos ali. Aliás, sabe o que eu pensei agora? Nós temos outra propriedade que é a condutibilidade elétrica, ou seja, alguns materiais conseguem conduzir a energia elétrica. Mas para falar um pouco mais sobre isso, eu vou chamar a professora Vanessa, que ela fará umas experiências bem legais para conferirmos. Vamos lá? Até mais! Olá! Nós vamos testar a condutibilidade elétrica de alguns materiais. Mas antes disso, o que é eletricidade? Eu sou a professora Vanessa e vou levá-los nessa compreensão.
Bom, nós podemos entender por eletricidade o conjunto dos fenômenos naturais que envolvem carga elétrica estacionária, parada ou em movimento. A manifestação da eletricidade tem a ver com a matéria e está ligada à propriedade de conduzir corrente elétrica. Essa propriedade de conduzir corrente elétrica é física, específica e difere de um material para o outro. Há materiais que são bons condutores elétricos, enquanto outros não. Esses materiais bons condutores elétricos têm uma presença de carga de elétrons dentro de si, se movimentando ordenadamente, mas eles não são possíveis de ser vistos a olho nu. Portanto, nós precisamos de um experimento para comprovar sua existência. Nós temos aqui uma base de madeira, uma lâmpada de 25 watts, 2 cabos de cobre encapados com plástico. Num desses cabos ele está ligado à rede elétrica e o outro nós temos 2 pontas desencapadas nas quais nós vamos comprovar a eletricidade ou não. Bom, para a gente comprovar essa eletricidade nós vamos verificar o acendimento ou não da lâmpada. Mas antes, anotem aí. Bons condutores elétricos são aqueles em que a carga, a corrente elétrica em seu interior, elas encontram-se em movimento, encontram-se livres para essa movimentação. Os maus condutores elétricos ou isolantes são aqueles em que a carga elétrica encontra-se estacionária. Ele provoca uma resistência a essa movimentação. Bom, então vamos começar nossos experimentos. Aqui nós temos materiais sólidos e materiais líquidos. Nós vamos começar pelos sólidos. Primeiro, o lápis grafite, nós vamos testar o grafite. Será que os elétrons presentes aqui nesse material, eles estão em livre movimentação? Vamos conferir. Olha que bacana, o grafite, ele conduz eletricidade. Será que todos os lápis conduzem? Não sei. Vamos testar agora a madeira. Pode ser a madeira do lápis ou a madeira da nossa base. O que vocês acham que vai acontecer? Nada. E aqui também? Não acontece nada. A madeira é um isolante elétrico. Se nós testarmos o plástico, o que vocês acham? Pode ser dessa tampinha ou então essa barrinha que nós temos aqui. Também um isolante. A tampinha plástica, também isolante. O plástico é um excelente isolante. Vamos testar metais. Vamos ver os metais. Nós temos aqui uma barra de zinco. E o que vocês acham? O zinco, ele conduz eletricidade? Opa, conduz. E essa assadeira? É uma assadeira de alumínio. Também vai conduzir ou não? Também conduz. Pessoal, os materiais metálicos feitos de metal, eles são excelentes condutores elétricos. É por isso que aí na sua casa, os fios são feitos, a grande maioria deles, de cobre. E para que esses elétrons não escapem, eles são cobertos pelo plástico, que é um isolante. Tudo bem? Metal, todos eles conduzem, porque os elétrons presentes neles estão em movimento. Vamos testar por último sal de cozinha. Sal de cozinha não acontece nada, ok? Bom, agora nós vamos testar a água e algumas misturas nela. Primeiro, a água pura. Vejam, a água não conduz eletricidade. Água de torneira, né? Só corrigindo, é a água da torneira. E se eu misturar sal nela, o que será que vai acontecer? Vou misturar uma colherinha de sal. O que vocês acham? Que agora vai conduzir? Quanto mais sal nós misturarmos, mais essa lâmpada ficará acesa. Olha que bacana. Isso vocês viram com a explicação do professor Luiz. A água, ela vai descompactar as partículas de íons presentes no sal, então eles vão ficar livres para gerar a carga elétrica. É um excelente condutor também. Vamos agora testar a água com vinagre.
Será que conduz a eletricidade? Olha que legal, não sei se vocês estão vendo direitinho. Ela conduz, mas é muito pouco. O vinagre, ele provoca uma reação química junto com a água e essas partículas ficam livres para se movimentar. Só que essa movimentação, olha, ela é pequena. Nós vamos então misturar agora, testar a água com o açúcar. Bem, a gente já viu que a água é um excelente solvente, que ela vai descompactar essas partículas. Será que a água com açúcar, depois de descompactar, ela vai conduzir eletricidade? E agora? Não conduziu. Acontece que para conduzir eletricidade é preciso que haja íons aqui. E as partículas de açúcar, elas não são iônicas, elas não possuem essa carga elétrica, essa corrente para se movimentar. Bom, esse experimento comprovou que alguns materiais possuem então uma carga elétrica que está em movimento ali, gerando a corrente. Outros materiais são os isolantes. Como nós podemos fazer isso em casa? Vocês podem fazer isso em casa. Primeiro, vocês precisam de um adulto, ok? Esse adulto vai fazer o quê? Ele vai pegar alguns fios, dois fios, vai desencapar para vocês, por isso que vocês precisam do adulto, porque é bem difícil desencapar o fio e permanecer apenas o cobre, ok? Depois vocês vão colocá-lo na extremidade negativa e na extremidade positiva de uma pilha e vão testar com uma lâmpada. Mas vejam, não desanimem, porque nós precisaremos de algumas pilhas para que essa lâmpada possa se acender e vocês testarem outros materiais. Tudo bem? Eu fico aqui, desejo a vocês tudo de bom e até a próxima. Olá, turma, eu sou a professora Ana Lúcia e hoje no Fazendo Arte nós vamos iniciar com a leitura de um poema de Adriana Bujanra Aiti, que descreve um pouquinho de um grande artista, Picasso. Picasso, desde pequeno, fazia troça com traços. Parece piada, mas dizem que é pura verdade. A primeira palavra que disse foi lápis e zapt, não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas. Menino levado, cresceu, foi para Paris. Impressionado com a cidade, registrou o que viu. Mas um grande amigo partiu e com ele as cores. Sobrou o azul, quadro de dores. Logo conheceu uma moça, na tela branca, a paixão vermelha corou de rosa sua paleta. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas, cubinhos, mosaicos, caquinhos, pedaços. Na época foi aquele estardalhaço. Desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços, fez tudo diferente. Arte não é fotografia que registra o modelo real, tal e qual. Na tela, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. Gostaram do poema? Eu espero que sim. Nos últimos versos desse poema, apresenta uma fase que revolucionou a arte. E é sobre esse movimento artístico chamado cubismo que nós vamos falar hoje. Vem aqui comigo. Cubinhos, mosaicos, caquinhos, pedaços. Não parece que Picasso encaixou vários pedacinhos, como se fosse um mosaico? Formando e deformando a menina com o bandolim? Sim, isso mesmo, com a geometrização, ou seja, figuras geométricas das figuras e a decomposição e a desmaterialização das imagens pintadas. Desenhou o perfil de frente, fez tudo diferente. A obra podia ser vista de diferentes ângulos e ao mesmo tempo, repare, no mesmo rosto feminino tem uma parte frontal e tem uma outra parte de perfil. Os cubistas, eles recusavam a ideia da arte como imitação da natureza. Propunham que a realidade tinha que ser criada. Colagens
Depois desse movimento, a tela deixou de ser só pintada, de ter só tintas. Os artistas pretendiam criar novos efeitos, possibilitando diferentes sensações, tanto ao olhar quanto ao tocar. Então, nesse momento, começou a aparecer nas telas jornais, pinturas e muitos outros materiais. Muito interessante, não é? O movimento cubista, ele trouxe inspirações para Pablo Picasso e para muitos outros artistas ao redor do mundo todo. E hoje eu convido você a se inspirar e fazer arte usando a técnica da colagem para deformar a imagem de um rosto. Vamos lá? Vocês vão precisar de papéis, o que vocês tiverem em casa, jornal, cola, tesoura, recortes de revistas e muitos outros materiais. Use a sua imaginação. Mãos à obra? Então, em primeiro lugar, vocês vão escolher imagens de um rosto e recortar em pedaços grandes, assim como a professora fez. Depois, nós vamos preparar esse fundo. Como é que nós vamos preparar o fundo? A professora fez vários modelos. Eu usei fundo com recorte de jornal, onde eu recortei com a mão e fiz várias colagens. Esse daqui eu usei tinta guache. Nesse daqui eu usei lápis mesmo, lápis de cor, né? E utilizei várias complementações. Depois, nós usamos aqui também para fazer o quadro, o rosto, né? Usamos aqui a tinta guache também. Vocês podem usar a imaginação de vocês. Num segundo momento, vocês vão pegar aquelas imagens e vão fazer um rosto usando uma forma diferente da habitual que nós vemos com o rosto humano. Nós vamos criar um rosto diferente. Por último, nós vamos complementar este rosto com riscos e com pinturas, né? Olha como que a professora fez. Eu usei formas geométricas, pintei com lápis de cor e, por fim, nós vamos unir o rosto com o fundo. E pronto! Você é um artista, acabou de se inspirar nesse movimento cubista. Parabéns e até a próxima aula!